Dr. Nelson Leria está com a gente aqui, advogado, nosso convidado de hoje. Prazer imenso recebê-lo aqui, Dr. Nelson. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para você, saudação aos que estão nos assistindo. Legal. Agora há pouco falei aqui que o assunto de hoje é o assédio no local de trabalho, né? E as pessoas podem participar, inclusive se quiser preservar o seu nome, não tem problema, manda aí para o nosso WhatsApp. O Dr. Nelson está aqui para a gente bater um papo sobre isso aqui. Primeiro, já começo lhe perguntando, o que configura um assédio no local de trabalho? Se a gente está falando de um assédio moral, um assédio sexual, enfim, né, doutor Nelson? Bom, assédio sexual é todo comportamento de natureza sexual, inoportuno, não desejado, praticado de qualquer forma, de qualquer maneira, qualquer modo, por qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, no local de trabalho ou ligado ao contrato de trabalho, que torne esse ambiente de trabalho ácido, que torne esse ambiente de trabalho desagradável, em síntese que seja humilhante, que humilhe a vítima. O assédio sexual é o comportamento sexual, em síntese, que fere a liberdade sexual da vítima. Isso pode, quando a gente fala de uma empresa, a gente imagina, é o chefe com o empregado, o empregador com o empregado. Pode ser entre colegas de função ali, de trabalho também, doutor Nelson? Pode ser do chefe para o empregado para o chefe, dos colegas e até de terceiros, clientes, prestadores de serviço, né, que estão nessa empresa e que vêm a cometer o assédio. Uhum. E como as pessoas, quando acabam sofrendo ou visualizando esse tipo de comportamento dentro do local de trabalho, imagino eu, doutor Nelson, ficam meio receosas em denunciar, em buscar um apoio, enfim. Que orientação que o senhor pode passar com relação a esse tipo de situação? A denúncia sempre. A denúncia deve ocorrer sempre exatamente para que acabe esse comportamento nocivo numa relação de trabalho. A lei, atualmente, criou alguns mecanismos que facilitam, até é obrigatório para algumas empresas que têm CIPA, ou seja, com mais que 20 empregados, que passam a ter um canal de denúncia, passam a ter campanhas de denúncia do assédio e que passam a criar no seu regulamento de empresa, no seu manual, regras a respeito do assédio sexual. Uhum. Vamos com a participação do telespectador, não quer se identificar, então o nome aqui é fictício, tá, doutor Nelson? Diz aqui a Carla que foi assediada no trabalho e relatou aos meus superiores, até pedi para verificar nas câmeras, porém, sem testemunha, meus patrões falaram que iam verificar e que não podiam fazer nada, a não ser chamar atenção, nem advertência ele levou. E está como se nada tivesse acontecido e ela se sentiu muito injustiçada, não fez um boletim de ocorrência também porque ela diz ela que não teve como provar. Numa situação aqui, logicamente conversando frente a frente com a Carla, talvez seria mais fácil, mas nesse relato aqui, doutor Nelson, o que o senhor poderia passar para ela? Vamos lá, o assédio sexual é crime previsto no Código Penal, artigo 216-A, sujeito a pena de 1 a 2 anos de reclusão, é crime, quer dizer que o boletim de ocorrência é um caminho muito eficaz que ela pode tomar, mas fora isso, na empresa, é porque o empregador é responsável pelo contrato de trabalho, e isso fere a dignidade, fere a honra, inclusive a trabalhadora poderia pedir até uma rescisão do seu contrato de trabalho. A prova é essencial nisso, a denúncia pode ser feita ao Ministério Público do Trabalho, ao próprio sindicato. O importante é denunciar para que não persista essa situação. Certo. O assédio moral na mesma linha? O assédio moral não é crime, né? O assédio moral é mais esse comportamento do empregador para com o empregado, é esse comportamento mais pesado, essas horas mais ríspidas, não dá importância para o trabalho do empregado, preteria alguns empregados em função de outros, né? Mas o assédio, o moral, sim, é do superior para os seus subordinados. Agora, o sexual não tem. Entendi. essa Mas o assédio essa moral, falar de uma forma mais ríspida, configura um assédio moral? Se isso persistir, com assédio moral exige a repetição do comportamento. Se isso for repetitivo, se persistir ao longo do tempo, sim. Claro. É um caso e, como tal, enseja até uma indenização se a empresa persistir nisso. O assédio sexual, não. Às vezes, só uma vez, só um comportamento inadequado é o suficiente. Claro.
Dr. Nelson ao vivo com a gente aqui, mais uma pergunta aqui na tela, também não quer se identificar, o nome aqui é fictício, da Suzana, que passou por uma situação que não tenho certeza se foi assédio, segundo ela, e não quero prejudicar ninguém. O que o senhor me orienta? Ela ficou na dúvida, será que isso é assédio? Eu não sei se é um assédio moral ou assédio sexual que ela está falando aqui, mas o que a gente pode orientá-la? Eu vou dar alguns exemplos de assédio sexual que talvez a Suzana, efetivamente, Claro. consiga imaginar. O assédio sexual é esses toques inoportunos, esse roçamento de corpo, esses abraços exagerados, beijos, afagos, palmadinhas. Essa é a situação física, mas também exibir material pornográfico, conversas sobre sexo, piadas sobre sexo, né? Pedir favor sexual, isso tudo são exemplos do assédio sexual. Pode ser no próprio diálogo. Pode ser, Claro. às vezes uma insinuação, um bilhete. Em síntese, sempre que a vítima sente-se tolhida na sua liberdade sexual, é caso de assédio. Isso. E polícia, né? Ah, sim. E o BO é o caminho, né? Esse é o grande caminho para punir, para não se repetir esse comportamento nocivo. Dr. Nelson Leria é um professor, né, nesse tipo de assunto, enfim, no ambiente de trabalho. Hoje nosso convidado gentilmente veio aqui atender o nosso convite. Dr. Nelson, obrigado, bom feriado para o senhor. Obrigado. Bom feriado para você e para todos que estão nos assistindo. Legal.